de onde vem essa febre? Nossa alegria breve, por enquanto nos deixou. Camarada, viva a vida mais leve, não deixe que ela escorregue, que te cause mais dor. Caixa d'água, guarda água do dia, não cabe tua alegria, não basta pro teu calor. Viva a tua maneira, não perca a estribeira, saiba do teu valor. E amanheça brilhando mais forte que a estrela do norte que a noite entregou. Vai cantando. Salve aí, pessoal do São Judas, tranquilo? Tô fazendo esse videozinho aqui pro 8º ano. Tudo bem com vocês? A gente tá nessa fase complicada aí da quarentena, então a gente vai buscando novas formas aí de ajudar vocês com o conteúdo, porque a nossa preocupação é essa. Pessoal, com toda a tecnologia que a gente possa usar, enfim, nada substitui, na minha opinião, as aulas presenciais, ou seja, eu olhar para vocês, ver quem está aprendendo, quem que não está, receber esse retorno de vocês. Mas enquanto a gente não volta, vamos tentando aí diminuir um pouco o prejuízo de vocês, que são conteúdos importantes que vocês precisam, enfim, que vai fazer falta depois no futuro. Pessoal, a gente está estudamos a Revolução Francesa. Só queria esclarecer uma coisa para vocês. Quando a gente fala de revolução, a gente fala de mudança. Já falei alguma coisa na sala de aula. A gente fala de mudança brusca em alguma coisa, ou seja, alguma coisa se revoluciona e muda totalmente. Então, as duas principais revoluções da Europa foram a Revolução Francesa, que nós já estudamos um pouco, e a Revolução Industrial. Falando da Revolução Francesa, pessoal, para encerrar esse assunto, que a gente pode retomar depois, fazer alguns apontamentos quando voltar às aulas, porque é importante esse conteúdo. Por que a gente estuda a Revolução Francesa? Por que a gente estuda a história? Já conversei com vocês sobre isso. Para entender muitos acontecimentos que acontecem hoje. Então, essa mudança brusca que teve nas duas revoluções teve brutal consequência na nossa vida hoje. Então, a Revolução Francesa, a gente pode dizer que foi uma revolução política, ou seja, uma mudança na forma de governar os países da Europa, que depois isso foi expandido para a maioria dos países do mundo. Então, o que foi a Revolução Francesa, pessoal? Foi uma alteração na forma de governo. Antes eram monarquias, ou seja, reis que governavam com linha dura, não tinha participação do povo, não tinha participação popular na política ou no governo. E a Revolução houve essa mudança, ou seja, derrubaram o rei, como vocês sabem, degolaram o Luís XVI em praça pública na França. E aí houve essa revolução, o povo assumiu a política e aí foi a mudança. Qual que foi a principal revolução? A mudança da forma de governo monarquia para o início de uma república, que é o que nós vamos ser hoje. A gente é uma república. Aqui no Brasil, como várias repúblicas, nos Estados Unidos, a maioria dos países são republicanos, existe uma democracia, mas isso nasceu num processo revolucionário, violento, que aconteceu na França no século XVIII. Ok? Pessoal, e outra coisa que assim, não está muito esclarecido no capítulo, só para fechar essa questão da Revolução Francesa, para a gente entrar no outro conteúdo. Um exemplo de importância no modelo da Revolução e que a gente usa até hoje. E até uma discussão atual aí nas redes sociais, ou até na política aí do Brasil. O que é? Essa questão, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é do centro. Então, esse conceito, direita, esquerda, centro, na política, nasceu justamente na Revolução Francesa. Ou seja, quando derrubaram o rei, a monarquia caiu, veio a república, a primeira constituição ali que tentaram elaborar na França. Quando essa população assumiu o poder, a população existiam grupos diferentes. Ou seja, os comerciantes, os artesãos, as pessoas mais simples que trabalhavam no Porto de Paris, as pessoas da periferia mais pobre,
da França. Então toda essa sociedade francesa assumiu o poder, tiraram o rei, prenderam o rei, depois degolaram, enfim, a gente sabe o processo. E falando de... Então, esses grupos que tomaram o poder, depois eles se dividiram. Então, houve a Assembleia Nacional na França. A Assembleia Nacional, eles discutiam sobre a Constituição, sobre como que ia ser a questão do governo dali para frente, quem que ia governar, quem que não ia ter uma votação, ia ter um presidente da República agora, tem que ter um representante. Então, esses grupos se dividiram. E aí foi a formação também dos partidos políticos. Ou seja, os principais, os jacobinos e os girondinos. E os sans-culottes, que eram uns mais ou menos de centro. Então, como que ficou definida essa questão de direita, esquerda e de centro? Simplesmente o seguinte, pessoal. Nessa Assembleia Nacional, que era um anfiteatro, um lugar bem grande, onde eles se reuniam, os jacobinos, que eram a população mais pobre, que era o pessoal que trabalhava no porto, as mulheres, enfim, sentou à esquerda na Assembleia Nacional. Eram as pessoas mais humildes. No lado direito do salão da Assembleia, sentou os girondinos, que eram os mais burgueses, os comerciantes, que já tinham um certo poder aquisitivo, mas que também participaram da Revolução. Muitos falam que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, porque foram esses burgueses que tomaram a frente. Mas enfim, esse conceito ficou definido assim, que é definido mais ou menos até hoje. Simplesmente assim. Ou seja, na esquerda, que hoje é os partidos de esquerda, sentavam os mais humildes, que eram os jacobinos, comandados pelo aquele advogado Maximilien de Robespierre, que depois foi morto também, enfim. Não vamos entrar nesses detalhes que não dá tempo. E no lado direito sentou os girondinos, que jacobinos e girondinos eram os primeiros partidos políticos que depois iam se organizar por grupos, enfim, como a gente conhece hoje, a formação dos partidos políticos. E no centro sentavam os sans-culottes. Então, essa definição, pessoal, que fique claro que essa definição de direita, esquerda e centro foi definida na Revolução Francesa e simplesmente era isso. Jacobinos humildes, mais humildes de um lado, que era a maioria da população francesa, e os girondinos no lado direito, que eram os burgueses, o pessoal mais abastados. Ok? Aí não existia mais rei, o rei caiu, agora começou o processo republicano, com a democracia, com a participação. O que é democracia? Demo é povo, kratia no grego é governo. Democracia é governo do povo, de onde deu início com a Revolução Francesa. Ok, pessoal? Então, encerrando esse assunto da Revolução Francesa, a gente vai entrar em outro conteúdo. Já já eu vou ali para o cantinho aqui da tela e vou projetar a apostila, o livro de vocês. E aí a gente vai começar, eu vou explicar a atividade que vocês têm que fazer. Ok? Então, a gente vai falar agora de outra revolução. Pessoal, na sequência do livro didático de vocês, primeiro vem a Revolução Industrial, depois vem a Revolução Francesa. Nós trabalhamos, por opção minha, a Revolução Francesa primeiro, que é a Revolução Política, a mudança política na forma de governo. Agora nós vamos entrar, que nós vamos voltar o livro didático, na Revolução Industrial, ou seja, revolução, mudança radical. Industrial porque foi o início da industrialização, pode-se dizer, no mundo. Isso aconteceu aonde? Na Inglaterra. Revolução Francesa na França, Revolução Industrial na Inglaterra. Então houve uma mudança brusca no processo de trabalho. As pessoas moravam no campo, nós vamos falar disso, eu vou entrar na apostila, nós vamos falar. As pessoas moravam no campo, por alguns motivos tiveram que vir para a cidade. Na cidade estava começando um processo industrial e aí as pessoas começaram a trabalhar nas indústrias e aí começa o processo de industrialização dos produtos. Isso teve uma mudança radical na vida das pessoas. Por isso que a gente chama de revolução. Ali que nasceu o capitalismo, ali que nasceu as nossas necessidades culturais de bens materiais, de comprar, para fazer as indústrias produzirem, para essa indústria contratar mais pessoas, enfim. É assim que aconteceu. Então vamos lá. Eu vou aqui na janela, pessoal, que esse arquivo aqui que eu vou mandar para vocês no grupo de WhatsApp.
Ok? Então nós estamos no segundo bimestre, é referente, agora vai ser quinzenal, essas atividades, então é referente do dia 29/6 a 10/7, o oitavo ano, enfim. Então, ó, Revolução Industrial, página 31 do livro didático de vocês. Gostaria que vocês pegassem o livro e acompanhassem junto com essa aula, com essa videoaula, com o livro de vocês aí, o livro didático, ok? Qual que é o método que a gente vai usar? Vocês vão ler a página 31, 32 e 33, que é a da Revolução, eu já vou mostrar. E aí vocês vão responder duas perguntas. Gostaria que vocês respondessem com as palavras de vocês, da maneira que vocês conseguissem, assistindo a videoaula e lendo o livro, ok? Então explique a forma de produção conhecida como artesanato, manufatura e maquinofatura. Essa é a primeira. Vamos colocar a diferença das três. Resuma os motivos para a Inglaterra ser a primeira no processo de industrialização, ou seja, a pioneira. Por que a industrialização começou na Inglaterra? Tranquilo? Aí aqui faz atividades do caderno, como que vocês estavam fazendo, tira foto, manda no WhatsApp. Tudo bem que vocês têm 15 dias, mas pessoal, façam o mais rápido possível, porque depois vocês vão ter as outras atividades também de outras disciplinas. Então já na segunda-feira vai ser enviado, o dia que for enviado, já tentam fazer, já enviam para mim, vocês ficam livres e aí vocês façam do próximo conteúdo que vai ser mandado depois. Ok? Então tá. Vamos para a apostila agora. Pessoal, então essa aqui é o que eu tenho aqui, é igualzinho de vocês, que é a Revolução Industrial, capítulo 3, página 31. Isso aqui é uma cena de um filme Oliver Twist. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, mostra bem esse contexto da Inglaterra, da Revolução Industrial. É bem legal o filme, principalmente é focado no trabalho das crianças, que foi uma característica do processo industrial. Quando começou as indústrias, não tinha essa de direito trabalhista, não tinha essa de jornada de trabalho. As pessoas vieram do campo necessitando de emprego, famintas, pobres, e trabalharam sob condições desumanas praticamente. As crianças, as mulheres trabalhavam exaustivamente. Isso depois foi conquistado, esses direitos, devagar. Então é importante vocês entenderem, pessoal. Hoje essa jornada de trabalho que existe, 8 horas, esses direitos dos trabalhadores foram construídos assim, pessoal. Morreu muita criança na Inglaterra, foi muita barbárie nesse processo industrial no começo para chegar nos direitos que a gente tem hoje, que muitas vezes esses políticos que entram querem retirar. Ok? Então aqui, ó, página 32, começa a falar, ó, Revolução Industrial, Inglaterra por 1760. Foi um pouquinho antes da Revolução Francesa, mas por isso que muitas vezes está aqui cronologicamente, está antes da Revolução Industrial, mas não tem problema. A gente volta um pouco, a Revolução Francesa foi em 1789, mas em 1760 começa essas mudanças. Então fala aqui, ó, do artesanato à maquinofatura. Então é aquela primeira questão que vocês vão ter que responder. Então, o que é o artesanato, pessoal? Fazendo uma explicação bem rápida. As pessoas, para conseguir alguma coisa, por exemplo, uma roupa, era o artesão que fazia, ou seja, o alfaiate. Então ele fazia praticamente todo o processo, ou seja, desde a criação da ovelha, desde de fazer a lã, fazer o fio, trançar o tecido, depois ele fazia o tecido, recortava, media cada pessoa. Então cada roupa era feita, demorava às vezes para fazer, semanas. Cada roupa era feita na medida da pessoa. Eu ia lá no alfaiate, ele te media e fazia a roupa. Todo o processo era feito pelo alfaiate ou pelo artesão. Couro, na hora de fazer o sapato também, media o pé, fazia o sapato de acordo com a pessoa individual. Demorava bastante, enfim. As pessoas não tinham muita roupa, pessoal, porque você não ia ficar mandando fazer um monte de roupa diferente, não tinha nem como. Então as roupas eram todas mais ou menos iguais. As pessoas tinham 3, 4 no máximo. Quem podia, mudas de roupa. Não tinha muito sapato, também tinha 1 ou 2 que era feito exclusivamente para a pessoa, não tinha muitas diferenças. Enfim,
Era assim, as pessoas moravam no campo, sua grande maioria. Então, o processo de artesanato era esse. O artesão, aqui ó, era o dono da matéria-prima, das ferramentas, da oficina, fazia na sua própria casa. A partir do século XV, com as grandes navegações, quando os europeus se jogaram no mar, enfim, buscaram mercados na África, na Ásia, vieram aqui para a América, essa procura aumentou muito a procura de produtos. Então, essas oficinas, esses trabalhadores, começaram a se organizar de forma mais efetiva, ou seja, começaram a construir algumas máquinas para ficar mais fácil, começaram a organizar um processo de produção, mesmo que ainda familiar ali na casa, mas mais rápido, ou seja, começaram a dividir, agora tal, uma pessoa vai fazer o fio, a outra vai fazer o tecido, o outro vai recortar, vai medir as pessoas, e o outro vai costurar, enfim. Então começaram a dividir um pouco esse serviço. E isso ficou conhecido como manufatura. Ou seja, é um processo inicial de produção, não é mais artesanal que nem era no começo, mas ainda usa a mão, a manufatura, as máquinas de produção em grande escala ainda não existiam. Então, a manufatura é um processo um pouquinho mais organizado, mais parecido com uma indústria, porque cada um faz uma parte, mas ainda é rudimentar, é em casa, é nas oficinas. Isso, mano quer dizer mão. Então, é isso mais ou menos, esses dois que vocês vão ter que explicar ali, o artesanato e a manufatura. Só depois, pessoal, com a criação das máquinas a vapor, ou seja, máquinas tocadas por alguma força, não sendo a força humana. Na manufatura aqui é uma foto de uma manufatura, ó. Cada um fazia uma parte, as mulheres, enfim. Ali estava medindo as pessoas, aqui essa máquina aqui é de fazer o fio, essa outra é de trançar, enfim. O que foi a maquinofatura? Foi as máquinas movidas a um tipo de força, que no começo era a força. Geralmente as fábricas nasceram na margem dos rios, usaram a força da água para tocar as máquinas, ou seja, tinha uma roda d'água, essa roda d'água ia um pistão para dentro da fábrica, esse pistão tocava as máquinas. Então a gente chama de maquinofatura. Depois foi inventado um motor a vapor, e aí as máquinas começaram as fábricas se expandiram porque não ficaram mais no mesmo lugar, na margem dos rios, poderiam ser feitas em qualquer outro lugar com a máquina a vapor, aí veio a locomotiva, aí a coisa deslanchou. Ok? Então vocês explicam brevemente essas diferenças do artesanato, da manufatura e da maquinofatura. Ok? A outra questão, o pioneirismo inglês, por que a Inglaterra foi a primeira? Essa aqui é uma foto de Londres, ó, do século XVII, já com as fábricas. Estão vendo aqui, ó, o rio passa aqui, ó. Então usavam esse rio, as fábricas aqui em cima do rio, para usar a roda d'água de início. Mas vamos falar aqui do pioneirismo. O que é o pioneirismo? É os primeiros. Então foi a Inglaterra que foi a pioneira na Revolução Industrial, por alguns motivos. Desenvolver a primeira máquina a vapor, enfim. Mas a Inglaterra, ó, vamos ver, entre os fatores, quero que vocês abreviam, precisam copiar tudo isso, de preferência com as palavras de vocês. Os capitais acumulados por meio da pirataria na costa da Ásia, da África e da América e do comércio, incluindo o tráfico de escravos com as colônias de outros países. Ou seja, a Inglaterra no século XVII era que dominava os mares, pessoal. Então eles tinham um poderio de navegação muito grande, eles tinham um poderio de explorar, de controlar essa movimentação, esse tráfico de escravo aqui para a América. Então esses donos desses barcos enriqueceram muito, ficaram com muito dinheiro, ok? E depois esse dinheiro não tinha, o que eles iam fazer? Eles acumularam muito dinheiro, e aí depois esse dinheiro foi usado para desenvolver, para construir as indústrias na Inglaterra. Então esse foi o primeiro motivo. O outro, a mão de obra barata. Por quê? Porque milhares de camponeses foram obrigados a mudar do campo para as cidades. Porque com o começo das indústrias,
Esses camponeses, pessoal, moravam em terras que não eram deles, mas moravam gerações. Eram terras do governo. Só que eram terras assim, que o governo não tinha como explorar ainda, a exploração era nos mares, então eles não, assim, não tinham necessidade dessa terra, não despertavam interesse nessas terras onde morava essa grande quantidade de camponeses. Com o advento da indústria, eles precisavam da lã, principalmente do algodão, para fazer o tecido, para fazer as roupas. As fábricas inicialmente eram de tecelagem, pessoal, de fazer tecido, o início das fábricas. E o governo fez uma política que chama aqui, ó, cercamentos. Então eles cercaram essas terras, que eram do governo realmente, mas que os camponeses estavam lá várias gerações, só que agora, com a necessidade, eles cercaram e expulsaram os camponeses dessas terras. E o que os camponeses fizeram? Vieram para a cidade, em busca de uma vida melhor. Eles não tinham mais terra, então houve essa migração do campo para a cidade de forma absurda. Tinha muita gente na cidade. E aí as fábricas estavam começando, não tinha como dar emprego para todo mundo ainda, então os industriais se aproveitaram também dessa situação. Não pagavam pouco, trabalhava mulher, criança, todo mundo na fábrica, 12, 15, 18 horas. Muitas crianças morriam, dormiam trabalhando nas máquinas, caíam nas máquinas. Foi terrível esse primeiro processo. Mas um dos motivos foi esse, a mão de obra barata, devido a esses cercamentos que os camponeses, milhares de camponeses tiveram que vir para a cidade, principalmente as cidades maiores. Tranquilo? Essa questão do puritanismo, pessoal, eu não queria falar muito porque essa questão é uma questão religiosa, bem complicada assim de a gente entender, falar brevemente. Mas assim, o que é o puritanismo ou o protestantismo? Enquanto a Igreja Católica, antes da Reforma Protestante, condenava o lucro, ou seja, a Igreja Católica, nessa época, eles queriam lucro só para eles, só a igreja poderia ser rica, mas a população tinha que dividir, aquela questão da igualdade que pregava a própria doutrina cristã. Depois da Reforma Protestante, esses protestantes, os puritanos, que era a maioria na Inglaterra, falavam que o lucro era uma coisa de Deus também, que todo mundo podia lucrar, eles não condenavam mais o lucro. E isso deu margem para os industriais investirem e explorarem até a população e conseguirem expandir essas indústrias. Bem ou mal, esse é um dos motivos. Ok? Então eu não vou me estender muito nisso, não precisam colocar essas três primeiras, é importante. Essa terceira que eu não falei, que o outro motivo é as ricas minas de carvão e ferro que existiam na Inglaterra. E o que é a base, a matéria-prima da indústria? Principalmente a indústria de tecelagem. O carvão para tocar as máquinas de vapor e o ferro para fazer as máquinas. Além da matéria-prima para fazer as roupas, que era o algodão e a lã do carneiro. Ok? E a Inglaterra tinha uma reserva gigantesca de carvão e de ferro. Então esse foi um dos motivos. Então esses quatro primeiros aqui, pessoal, essa Revolução Gloriosa não vai dar para a gente, não precisam colocar, porque eu tenho que explicar isso aqui para vocês melhor. Mas essas quatro primeiras eu gostaria. Os capitais acumulados, devido à expansão das grandes navegações, a mão de obra barata que eu expliquei, as minas de carvão. Ok? E a força do puritanismo aqui, que vocês conseguirem explicar. Tranquilo? Então é essa atividade, pessoal. Não é difícil, é tranquilo. Deixa eu voltar aqui para a tela de início para a gente conversar. Então, pessoal, é isso. O vídeo já está indo para 24 minutos. Eu já falei bastante. Eu queria fazer um vídeo de 10, 15 no máximo. Mais assistam e façam as atividades que a gente conversa depois. Ok? Fiquem bem. Fiquem em casa. Vocês estão na zona rural. Vocês levam vantagem em relação a nós aqui que estamos mais aglomerados. Então, usem essa vantagem em benefício de vocês. Fiquem isolados aí, no campo, façam o que tem que fazer, busquem alguma coisa para fazer. Vocês podem sair, porque no campo não tem problema, não é diferente da gente aqui. Tá bom? Abraço a todos, fiquem bem, eu estou com saudade de vocês.